Graça e paz a todos. Mais uma vez estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero falar com você hoje a respeito da distração. Muitos têm estado distraídos, têm andado por aí distraídos. A distração na vida do cristão é uma arma letal na mão do inimigo. Porque é quando nós estamos distraídos que o inimigo, ele vem, ele ataca, ele destrói e ele rouba. Nós precisamos deixar a distração de lado. Nós precisamos estar vigilantes o tempo todo. Não podemos nos dar o luxo e o capricho e acharmos que em algum momento nós poderemos relaxar, porque o inimigo ele não relaxa, o inimigo ele não tira folga, o inimigo ele não guarda feriado. E por que nós nos damos o luxo de relaxar, de ficarmos distraídos? Eu nas minhas orações sempre tenho pedido ao Espírito Santo para não me deixar desatento, desapercebido e distraído, para que eu não seja pego de surpresa. Mas muitos não têm tomado esse cuidado e têm perdido as promessas de Deus sobre a sua vida, têm perdido as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Pare com esse clichê de ficar dizendo que Deus está no controle de tudo. Isso é verdade, mas Ele sempre estará no controle, mas você precisa fazer a tua parte. Pare de ficar falando, a promessa é do Senhor, foi Ele quem fez a promessa, então Ele irá cumprir. Dissestes bem, mas se você não fizer a tua parte para merecer a promessa, ela nunca vai se cumprir na tua vida. E tem aqueles que ainda dizem assim: ninguém morrerá sem que a promessa se cumpra na sua vida. Isso é um engodo, isso é uma mentira. O Senhor, Ele faz a promessa, desde que você cumpra todos os propósitos de Deus, desde que você faça tudo aquilo que for entregue nas tuas mãos para você fazer, desde que você preencha todos os requisitos como cristão, você vai alcançar, você vai receber. Mas não pense você que porque alguém te disse isso, você pode levar uma vida de qualquer jeito e as coisas vão acontecer. Não vai acontecer. Eu conheço muita gente que recebeu promessa de Deus, não receberam e nunca mais irão receber, porque já desceram à sepultura e não se cumpriu aquilo que as pessoas dizem, que ninguém morrerá antes que a promessa de Deus se cumpra. A promessa, ela está lá, Deus fez a promessa está lá. Cabe a nós fazermos a nossa parte para poder alcançar. Então, pare de levar uma vida de forma relaxada. Pare de distração. Aí quando as coisas ficarem difíceis, aí não adianta querer correr. Não adianta querer fazer em 5 minutos o que você deveria ter feito a vida toda. Quando Daniel foi para a cova dos leões, Daniel, ele não deixou para orar dentro da cova dos leões. Daniel já vinha orando há muito tempo. Por isso que Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões, mas Deus, para mostrar que Ele era Deus da vida de Daniel e para honrar as orações de Daniel diante do Senhor, Deus permitiu que Daniel entrasse na cova. E lá dentro da cova, Deus livrou Daniel. Mas tem pessoas que levam uma vida cristã de forma relaxada. Aí ficam se apegando a crenças, fica correndo atrás de profetas, aí pega aquilo que o profeta A diz,
o que o profeta B fala, o que o profeta C profetiza. E esquece de fazer a sua parte. Cada um de nós temos um compromisso, uma responsabilidade e temos que fazer. Mas e quando não fazemos? Pagamos o preço. Aí nós perdemos as promessas de Deus na nossa vida. Nós perdemos a glória de Deus sobre nossas vidas. Aí não adianta reclamarmos. Não fizemos aquilo que deveríamos, não agíamos como deveríamos ter agido e não fizemos o principal, que era ter vigiado. Porque não vigiamos, não oramos, não jejuamos, não fizemos o que deveríamos ter feito. E o principal, não podemos nos distrair de forma nenhuma. Não podemos andar por aí distraídos, achando que porque Deus está no controle de tudo, não temos a obrigação de nos preocupar. Eu quero meditar com você numa palavra, num texto, que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, que diz assim, capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos de forma aleatória. O versículo 1 do capítulo 4 de 1 Samuel diz assim: E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro à peleja dos filisteus, e se acamparam junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Feca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Versículo de número 4. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial de todo Israel, jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. E o versículo de número 11 agora. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem anunciou isto na cidade toda, gritando. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: Que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e anunciou Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu aos meus filhos? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve também grande destroço entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi roubada. Aqui nós vemos a história da nação de Israel. Primeiro, Israel mais uma vez havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Segundo, Eli era sacerdote em Israel. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estavam sendo preparados para o sacerdócio real. Substituiriam seu pai Eli ali como sacerdotes. Mas Eli, o sacerdote, era um sacerdote corrupto.
vamos dizer assim, numa linguagem mais fácil de entender. Ele era uma pessoa que não cumpria com as suas obrigações sacerdotais, era omisso. Ele omitia o pecado dos seus 2 filhos, Ofni e Finéias, que também não tinham compromisso com a obra do Senhor, não tinham compromisso com as coisas do Senhor e não faziam as coisas como deveriam fazer, pois ambos, todos, viviam distraídos, viviam de forma distraída, fazendo as coisas como bem queriam. E de repente os filisteus se levantam contra Israel. Israel vai para o campo de batalha. Chegando lá, os filisteus começaram a matar os soldados hebreus. Então, acreditaram eles que se fossem buscar a Arca da Aliança no arraial de Israel e trouxesse a Arca da Aliança para o campo de batalha, certamente venceriam a batalha, porque os hebreus acreditavam que Deus, a presença de Deus estava na arca. A mesma arca que foi usada por Josué para atravessar o Rio Jordão. A história diz que quando Josué chegou diante do Rio Jordão, orientado por Deus, os sacerdotes carregavam a arca nos seus ombros. E quando eles tocaram nas águas do Jordão, o rio, ele parou seu curso e ele se abriu e Israel passou por dentro do rio, a seco. Então, eles tinham esse misticismo, acreditavam que havia um poder na arca, que havia ali algo de sobrenatural na arca. Mas, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: não é que havia algo de sobrenatural na arca, é que a arca representava o poder de Deus. Mas não adianta você ter o misticismo de acreditar que alguma coisa que está próximo de você, ali habita o poder de Deus, se você não fizer a sua parte, se você viver uma vida distraída. E foi isso que aconteceu. Estavam todos distraídos, fazendo as coisas de qualquer maneira. Veio a guerra, todo o exército de Israel foi morto, inclusive os filhos de Eli, Ofni e Finéias, e a arca da aliança, a arca do Senhor, foi roubada, foi levada embora pelos filisteus. Deus poderia ter evitado isso? Claro que sim. Mas por que não evitou? Por causa da desobediência do homem, por causa da falta de atenção do homem. Porque nós, na maior parte das vezes, nós somos omissos. Somos omissos com nós mesmos, somos omissos com as pessoas que estão de redor de nós e principalmente somos omissos diante do Senhor. Somos negligentes, não fazemos as coisas como deveríamos fazer. E na maior parte das vezes nós estamos distraídos. A distração, mais uma vez, eu reforço aqui, a distração na vida do cristão é uma arma letal na mão do inimigo. O inimigo, ele vai destruir qualquer pessoa que permanecer distraída. Porque enquanto estivermos distraídos, primeiro, não estaremos com os nossos ouvidos prontos para ouvir a voz do Senhor. Enquanto estivermos distraídos, não vamos buscar as instruções que deveríamos ter para poder caminhar. Enquanto estivermos distraídos, relaxados, descansados, o inimigo, ele vai estar ali só te analisando, fazendo ali um mapeamento da tua vida, fazendo um levantamento histórico dos seus costumes, de como você age, como você faz.
E ele vai ver que você não faz exatamente o que seria necessário. O inimigo, certamente, ele até ri da cara de muitos cristãos. Sabe por quê? Porque ele olha e ele, eu conjecturo aqui comigo, ele deve pensar assim: aquele dali vai ser muito fácil, porque leva uma vida distraída. Não se distraia. Não dê o luxo de relaxar, de abaixar a guarda. Não se distraia, nunca. Porque enquanto você estiver distraído, você está vulnerável. E estando vulnerável, você é presa fácil do inimigo. Fique com esta palavra. Graça e paz a todos. Deus os abençoe. A paz do Senhor.